Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à sessão da apresentação do relatório Experiências e Trajetórias dos Mestres e Doutores da Universidade Aberta 2011-2020. Tem a palavra o Vice-Reitor para o Ensino e Assuntos Académicos, Professor Dr. José das Candeias Salles. Boa tarde a todos e a todas, aqueles que se encontram aqui no Palácio Ceia e aqueles que nos seguem através da transmissão em streaming. Começar por vos dizer que, por motivos imprevistos de última hora, a nossa reitora acabou por não poder honrar o compromisso que tinha inicialmente aceite, mas quis deixar uma mensagem de boas-vindas a todos e dizer que está particularmente agradecida ao professor Pedro Abrantes, como coordenador do Observatório, que irá fazer a apresentação deste relatório, bem como ao professor Miguel Chaves, que nos dá a honra também de vir comentar com a sua larga experiência também este aspecto do nosso observatório. Nossa reitora faz também questão de dizer que reconhece o valor e a importância que o Observatório dos Percursos Profissionais e de Vida dos Diplomados da Universidade Aberta já alcançou num período confortável de tempo, pois estamos a falar de um observatório que leva já 10 anos de atividade. Para quem é de história antiga, habituado a ligar com a longa cronologia, 10 anos é muito pouco tempo. Mas 10 anos na vida de uma instituição com as características da Universidade Aberta é já um período muito significativo para se poder, de uma forma consistente, talvez pela primeira vez, medir resultados, comparar resultados daquilo que são os percursos académicos, os percursos profissionais dos estudantes que connosco se licenciam, que concluem os seus estudos de mestrado e também de doutoramento. E a minha intervenção, talvez um pouco repetitiva em relação ao trabalho que foi feito até agora, é uma intervenção que pretende justamente dar o justo valor ao trabalho daqueles que têm ajudado a construir esta ferramenta, este observatório indispensável na vida de uma instituição. Foi em 2014, não foi de todo sob a minha alçada, mas de outro colega que na altura tinha a vice-reitoria para a área académica, que se desenvolveu este observatório como um projeto institucional com uma componente muito clara de promover a ligação dos antigos estudantes à universidade, ou, se quisermos, da universidade aos seus antigos estudantes, no sentido de acompanhar a sua trajetória profissional como filhos científicos e pedagógicos desta casa, como diplomados, saber como é que a empregabilidade, a questão da própria aprendizagem ao longo da vida, funcionou ou não com estes nossos públicos. O Observatório, desde o primeiro momento, definiu como objetivos primordiais, porque não havia, construir indicadores que permitissem recolher dados, que permitissem produzir análises substantivas para conhecer as condições laborais e profissionais dos nossos diplomados, perceber a percepção direta dos envolvidos sobre o que a própria formação na Universidade Aberta lhes tinha transmitido como condições acrescidas para os desafios societais e, naturalmente, também, porque essa é uma dimensão importante, conseguir que a instituição pudesse, a partir da observação dos indicadores, da comparabilidade que esses indicadores vêm estabelecendo, permitir perceber o impacto que a própria instituição tem, em sentido micro, na vida de cada um, mas também em sentido macro, como é que a Universidade Aberta impacta na sociedade portuguesa. E esta é uma realidade que é particularmente importante, porque só depois de percebermos o impacto do que estamos a fazer, podemos afinar para melhorarmos aquilo que já estamos a fazer. Afinar continuamente a qualidade das formações superiores que propomos e promovemos
É algo que deve ser feito levando em linha de conta o resultado dos próprios inquéritos, daquilo que é o resultado do trabalho do próprio Observatório. Desde 2015, o Observatório faz um trabalho sistemático, cada vez mais consolidado, passo a passo, construindo, primeiro, o instrumento de inquirição específico, que é adaptado aos diplomados da Universidade Aberta pelas suas próprias características. Porque nós sabemos que a nossa população estudantil tem aspectos distintivos, específicos, face à maioria daqueles que trabalham no ensino superior como estudantes. Faz este instrumento, recolhe os próprios dados, divulga os indicadores e, de uma forma periódica, veio apresentando os resultados destes mesmos inquéritos. Portanto, como sabem, o Observatório está diretamente ligado ao Gabinete de Gestão Académica e Curricular e, no espaço relativo aos relatórios e estatísticas, nós temos todo o acumulado dos trabalhos que foram feitos nas várias edições, portanto, já são três edições relativas ao primeiro ciclo. Os relatórios estão ali disponíveis, foram também apresentados publicamente e estamos já, neste momento, com a aplicação da 4ª edição do questionário ao primeiro ciclo, portanto, aos nossos licenciados. Cada uma destas edições do relatório veio permitindo perceber melhor com quem é que nós trabalhamos, o que é que nós estamos, de facto, a colocar na sociedade portuguesa, sobretudo na sociedade portuguesa, e talvez seja útil, nesta fase, recordar algumas das conclusões que são importantes para conhecermos os nossos próprios estudantes licenciados. Sabemos que 58% daqueles que nos escolhem querem progredir na carreira, o que é um desiderato muito importante para nós sabermos que tipo de trabalho temos que fazer com estas pessoas. São pessoas que continuam a almejar, progredirem profissionalmente e reconhecem que a progressão profissional está diretamente relacionada com formação superior. Numa instituição de ensino superior, que a única coisa que pode fazer é a formação das pessoas, conhecermos esta realidade é um estímulo para continuarmos a fazer o nosso trabalho, aquilo que é a nossa própria atividade. Depois sabemos que desenvolver maiores competências do ponto de vista científico, de formação, de qualificação, tem também como mira explorar em novas ofertas, novas possibilidades de emprego. O que é uma realidade que nós, sabendo que existe, sabendo que ela faz parte deste mundo moderno, onde as oportunidades vão surgindo, onde os desafios se colocam, por vezes de forma esperada, mas também inesperada, é preciso que as instituições sejam capazes de ter respostas adequadas a esta mesma procura, a estes desideratos que estão, no fundo, na base da procura pela formação superior. E é curioso e significativo que o uso das tecnologias nas práticas profissionais sejam também procuradas pelos estudantes que procuram a Universidade Aberta como universidade de formação. Por norma, sabemos-lo, dizemos-lo muitas vezes, o graduado, o licenciado da Universidade Aberta não está à procura de primeiro emprego. 90% dos estudantes estão empregados, são trabalhadores, estudantes, com responsabilidades familiares, numa idade madura. Uma idade madura que significa também aqui a oportunidade, o momento de decidirem investir na sua própria formação. Numas fases iniciais, preferem investir na formação dos seus próprios descendentes, deixando-se muitas vezes para trás, mas cada vez com a baixa faixa etária com que estamos a trabalhar, nós vamos vendo que a Universidade Aberta não é uma universidade de segunda escolha. Tal como os dados nos mostram, os licenciados estão satisfeitos com a formação obtida na Universidade Aberta e reconhecem, destacando muito, que não teriam tido a oportunidade de realizar um curso superior se não existisse uma universidade
que funcionasse como universidade aberta. E, portanto, esta valorização individual é a valorização institucional. É o reconhecimento que a presença da universidade aberta na rede pública portuguesa de ensino superior se justifica, se continua a justificar. E isso deve encher-nos também de orgulho. Mas não é um orgulho vão, é um orgulho mediado pela análise dos dados que levantamos, que é completamente diferente da intenção e do desejo, porque está baseada em indicadores cientificamente construídos. Um dado, também ele importante, 25%, 1 em cada 4 dos estudantes que concluem o curso de licenciatura prosseguem os seus estudos a nível de mestrado. Metade deles na Universidade Aberta, metade noutras instituições. É relevante do impacto daquilo que estamos a colocar na própria sociedade portuguesa. Os dados recolhidos pelo Observatório dos Percursos Profissionais e de Vida dos Diplomados da Universidade Aberta desde 2011 têm vindo, portanto, a demonstrar elevados níveis de satisfação por parte dos nossos diplomados, quer ao nível da valorização pessoal e social, quer ao nível da aquisição de competências para o exercício da atividade profissional. No que diz respeito aos licenciados, o Observatório apresenta já um robusto lastro e continuado trabalho que permite estes dados, permite estas comparações, permite estas conclusões. E sobre os mestres e doutores da Universidade Aberta? E sobre os mestres e doutores pela Universidade Aberta? Os objetivos do Observatório: promover a ligação dos antigos estudantes à Universidade Aberta e acompanhar a sua trajetória profissional como diplomados no contexto da empregabilidade e da aprendizagem ao longo da vida, também se aplicam estes objetivos ao segundo e ao terceiro ciclo. E, portanto, quando em 2020 se faz o despacho a nomear para o biênio 2022 uma equipa que já tinha mostrado capacidade de trabalhar no primeiro ciclo, faz-se nessa altura já o desafio, que depois é repetido no despacho de 23, para o biênio 23-24, em que nos encontramos, que a partir do primeiro trimestre de 23 se devia lançar um questionário aos mestres e doutorados da Universidade Aberta, de forma a que, até ao final de 2023, tivéssemos o primeiro relatório sobre as experiências e trajetórias dos mestres e dos doutores da Universidade Aberta. O Observatório, com muita competência, aceitou este repto, alargou o campo de análise, desenvolveu o primeiro inquérito aos mestres e doutorados, fez uma aplicação da estrutura do primeiro ciclo, mas naturalmente adaptada ao segundo e terceiro ciclo, e aquilo que hoje aqui nos congrega é, de facto, o primeiro inquérito administrativo aplicado na Universidade Aberta aos estudantes de segundo e terceiro ciclos. Há um ano atrás, mais ou menos março, abril, estavam a fazer a recolha dos dados. Eu até tenho aqui as datas, 16 de março a 6 de abril, depois prorrogou-se até 11 de abril. Apanhou-se um universo de 10 anos de mestres e doutores, entre 2011 e 2020, e em dezembro, justamente de acordo com o que tinha sido estipulado, o relatório estava preparado. Bom, meteu-se o Natal, mete-se o início do ano, toda esta decalagem, e cá estamos nós, no dia 20 de fevereiro, a fazer a apresentação pública e formal da primeira edição das experiências, deste relatório Experiências e Trajetórias dos Mestres e Doutores da Universidade Aberta. Neste relatório, interessa-nos analisar o impacto das variáveis pessoais, académicas e contextuais nas trajetórias dos estudantes de mestrado e de doutoramento da Universidade Aberta, com a sua especificidade, apreciando o respectivo impacto que estas condições, estas variáveis, têm no sucesso académico, na permanência nos cursos, na satisfação com os próprios cursos e também não podia deixar de ser da satisfação com a instituição. Estamos a medir, através de um instrumento, vários elementos que são importantes para a nossa vida interna.
Os dados obtidos são importantes para que os órgãos de gestão e os órgãos de coordenação académica, diretores de departamento, coordenações de curso, conselho científico, conselho pedagógico, possam determinar os caminhos que se devem manter, onde se deve investir e, se for o caso, o que deve ser alterado. Estes relatórios, que estão disponíveis na nossa página, já lá está o de hoje. Quem está a seguir-nos através do streaming pode descarregar o próprio relatório. Estes relatórios não servem para cumprir uma tarefa e uma atividade do Observatório comunicada e apresentada em reuniões públicas. São orientações decisivas para os próprios coordenadores dos cursos, para os diretores de departamento, para aqueles que querem, através dos cursos de segundo e terceiro ciclo, reorientar as suas próprias estratégias. E, claro, estes relatórios produzem informação que serve de suporte à definição de políticas da universidade, das unidades orgânicas de ensino e investigação, nas matérias que têm a ver com o ensino e com a aprendizagem. Termino deixando uma obrigatória palavra de reconhecimento e de agradecimento aos membros do Observatório por todo o trabalho que desenvolveram em relatórios anteriores, mas já que hoje o que nos interessa é o relatório do segundo e terceiro ciclo, o trabalho desenvolvido neste primeiro relatório sobre os mestres e doutores da Universidade Aberta, e faço questão de os mencionar aqui individualmente. O Pedro Abrantes como coordenador deste grupo de trabalho, a Alda Carvalho, a Ana Paula Silva, a Bárbara Breckstrom, a Filipa Seabra, a Isabel Falé, o Marco Jaquiné, a Maria do Rosário Ramos e a Olga Magano. Representando vários olhares, vários departamentos, é a eles também, naturalmente, que fica a palavra de agradecimento pelo trabalho produzido. E posto isto, muito obrigado pela vossa atenção. Vai usar da palavra o coordenador do Observatório dos Percursos Profissionais e de Vida dos Diplomados da Universidade Aberta, professor Dr. Pedro Abrantes. Boa tarde. Começo por agradecer ao professor José Salles, Sr. Vice-Reitor, o convite para apresentar aqui publicamente e todo o apoio que tem dado ao Observatório e o interesse com que tem recebido também as nossas dúvidas, o nosso trabalho, e porque realmente é um prazer estar aqui quando realmente o Observatório já faz 10 anos e, na verdade, coincidiu quase com a minha entrada na universidade, pouco depois. Assumi realmente este desafio e tem sido um prazer desenvolver este trabalho, também pela equipa que já foi aqui mencionada e com quem tem sido realmente fantástico trabalhar. Mas, de facto, este trabalho só faz sentido porque é um trabalho também útil e reconhecido pela própria universidade, e acho que isso é bom para todos e de facto deixa-nos muito satisfeitos. Hoje, efetivamente, é um dia especial para nós, porque efetivamente nos primeiros anos centrámos-nos nos licenciados, porque era também realmente digamos assim, em termos numéricos, o principal público da universidade e, portanto, foi por aí que começámos. Em todo o caso, sempre tivemos esta ideia de conseguir alargar aos mestres e doutores e realmente, nos últimos anos, isso foi possível e lançámos o questionário o ano passado e estamos agora aqui a começar a explorar os resultados. Muito bem, portanto, temos realmente aqui um universo de 1.375 diplomados de mestrado ou doutoramento da Universidade Aberta nesta década, não é? Portanto, a década passada, digamos. E realmente já agora só fazer um parênteses para dizer que a nossa ideia é exatamente que, quer dizer, os processos educativos e sociais que realmente são importantes levam tempo, não é? E nós realmente estamos com os estudantes muitas vezes durante um semestre ou ao longo da licenciatura, ao longo do mestrado, mas ficamos sempre com a inquietação de onde é que eles estão daí a uns anos, não é? Ou seja, o que é que
eles retiraram desta experiência formativa e de vida, e efetivamente é esse o trabalho que o Observatório tem vindo a resgatar, tentar perceber de facto onde é que as pessoas estão, que balanço é que fazem relativamente ao que desenvolveu na Universidade Aberta e à própria instituição, e que impacto é que teve nas suas vidas. E realmente temos aqui um universo já de diplomados de mestrado e doutoramento bastante significativo. A estrutura do questionário, de facto, é relativamente semelhante ao questionário dos licenciados e, portanto, até podemos fazer algumas comparações, mas alguns itens foram realmente alterados porque também os objetivos do mestrado e do doutoramento são diferentes e, portanto, houve aqui algumas adaptações importantes a fazer. Recolhemos realmente os dados em março, abril e o relatório estava concluído em dezembro. E foi realmente um trabalho de equipa, como digo, que além disso é muito interessante porque abarca pessoas dos 4 departamentos da universidade e, portanto, tem também esta riqueza de conseguirmos cruzar diferentes experiências e diferentes conhecimentos e poder aprender em conjunto. Ok. Como podem ver aqui, foram abrangidos realmente uma diversidade grande de doutoramentos e ainda maior de mestrados. Esta é praticamente toda a oferta formativa da Universidade Aberta, se bem que esta oferta é dinâmica e, portanto, há cursos que já não existem neste momento, como há outros que já foram criados depois de 2020 e, portanto, também já não estão aqui mas estarão provavelmente numa próxima edição que façamos. As dimensões do estudo são mais ou menos as mesmas, ou são as mesmas dos relatórios dos licenciados que já estão publicadas. Portanto, basicamente são 5. Os dados sociodemográficos dos estudantes, ou dos diplomados, neste caso, as motivações e percursos académicos, a satisfação e balanço de competências com realmente a formação que tiveram na Universidade Aberta, o impacto que essa formação teve na sua vida laboral e social, e também os trajetos posteriores e os projetos de futuro dos diplomados. Penso que são efetivamente 5 dimensões que acabam por se interligar e muitas vezes podemos realmente explorar relações entre elas. Embora aqui eu vou ficar só com uma apresentação ainda muito sumária e, portanto, o trabalho vai prosseguir nos próximos meses com análises mais finas. Em termos demográficos, podemos dizer realmente que temos um equilíbrio de género bastante significativo. Podem ver ali entre homens e mulheres, um pouco mais de mulheres nos mestrados, um pouco mais de homens no doutoramento, mas efetivamente é um valor muito próximo dos 50% em ambos os casos. E em termos de idades, também uma diversidade etária significativa, mas com alguma concentração ali nas faixas entre os 40 e os 54 anos. No período em que fizeram o curso, não é? Porque depois o momento em que responderam muitas vezes já é posterior, mas em termos de idade, esta era a idade no período em que realizaram os cursos. Relativamente à distribuição territorial, podemos dizer que de facto os mestres e doutores vivem e realizaram o seu estudo predominantemente em Portugal continental e dentro de Portugal continental, sobretudo na área metropolitana de Lisboa. Embora seja verdade que esta distribuição não é muito diferente da distribuição que temos no território nacional, não é? Portanto, temos representantes em todas as regiões, ainda um número significativo nos Açores e na Madeira também, e mais ou menos é proporcional à distribuição no país. O Norte, na verdade, está um pouco menos representado, porque o Norte, em termos demográficos, tem mais população, mas a grosso modo, corresponde à distribuição no território nacional. Sim. Mas por acaso está. Diz aqui interromper compartilhamento. Eu acho que se calhar o que acontece pode estar, se calhar ficou bloqueado nos slides anteriores, foi? Não, mas está aqui. Olha aqui. Não, estão a ver este. Pois, mas é este quem que está? E fez compartilhar? Sim, está a compartilhar. Paro só um bocadinho, só para Paro, uma coisa. mas se parar é que eles vão deixar de ver. Ok. E agora é buscar outra vez. E ponha só aquele slide. Este? Vamos ver. Tela 2. Está de 2. 2 cliques.
Ok. Assim? Bom, ok. Sim. Dizer só que realmente há um valor que penso que é relevante, que é, aliás está ali a ver a Daniela que tem trabalhado o tema da internacionalização, que é efetivamente o facto de termos cerca de 20% dos mestres e doutores noutro país. Não é? E esse é um aspecto importante. Nós sabemos que vivemos em sociedades globalizadas e que cada vez mais as instituições do ensino superior também trabalham neste contexto global. E, efetivamente, no caso dos mestres e doutores, já tem uma expressão bastante significativa. Na maior parte dos casos, estamos a falar de pessoas que estão em países de língua oficial portuguesa, diversidade de proveniências, mas com prevalência para o Brasil, no caso dos doutoramentos, e de países africanos de língua oficial portuguesa, no caso dos mestrados. Em termos de origens sociais, também é muito heterogéneo. É interessante ter em conta que realmente cerca de metade dos pais destes mestres e doutores apenas tinham o primeiro ciclo do ensino básico como escolaridade e, portanto, aí vê-se, digamos, a trajetória de mobilidade que estas pessoas fizeram. A grande maioria concluiu realmente a licenciatura numa instituição presencial, digamos, mas no caso dos doutores, já cerca de 50%, não é? Cerca de metade fez um mestrado na Universidade Aberta e prosseguiu para o doutoramento, o que é um bom indicador realmente também de prosseguimento e de satisfação com a primeira experiência do mestrado. Por outro lado, sabemos que são pessoas que realmente, na maior parte dos casos, estavam efetivas em termos de trabalho, já trabalhavam em 71% dos casos como especialistas intelectuais e científicos e, na maioria, em organismos da administração pública com rendimentos, digamos, medianos para a sociedade portuguesa. E, portanto, este é um perfil que não deixa de ser interessante de analisar, embora, como digo, não significa que não haja uma heterogeneidade nestes vários indicadores. As motivações são também bastante variadas, mas efetivamente a maioria aponta sobretudo a flexibilidade e a autonomia que a Universidade Aberta permite para prosseguir os estudos. E é interessante que só 45%, embora só, eu digo só, é claro que é sempre quase metade, tem a motivação de uma progressão profissional, não é? Portanto, os restantes fizeram-no por uma vontade de ampliar os seus conhecimentos e a sua formação, mas não associado, digamos assim, à progressão profissional. E também o interesse que têm em poder desenvolver investigação, embora não necessariamente numa carreira académica. São aspectos interessantes e que depois eu vou só referir um pouco mais à frente noutro aspecto. De facto, em termos de percurso no mestrado e doutoramento, é interessante que, tal como aliás também já acontecia na licenciatura, 90% diz que esta era a sua primeira opção, portanto não procurou outra instituição, e esse é um aspecto importante realmente, e 64%, portanto cerca de 2/3, conclui no tempo que tinha previsto, sendo que, digamos, o fator que associam mais a isso é a força de vontade pessoal, não é? É interessante que há uma certa diferença entre mestrados e doutoramentos. No caso do mestrado, de facto, a grande maioria conclui em 2 ou 3 anos. No caso do doutoramento, demora mais tempo. Temos, de facto, cerca de 1/3 que demora em 5 anos e outro terço que demora mais de 5 anos. Portanto, ainda assim, como digo, na maior parte dos casos era o tempo que tinham previsto. Há de facto um recurso já relativamente significativo ao estudo a tempo parcial, embora o Estatuto de Trabalhador-Estudante, no caso dos mestres e doutores, tenha uma expressão relativamente pequena, não é? São 20%. E, na maior parte dos casos, a habitação própria é o local privilegiado de estudo. Isto dá-nos uma ideia, de facto, do mestrado e do doutoramento enquanto um projeto pessoal e profissional, cujo respaldo e enquadramento na formação, digamos, organizacional, é, na maior parte dos casos, ainda ténue. Isso observa-se também na licenciatura e é um aspecto importante, também tem a ver com o nosso tecido produtivo. É verdade que nos últimos anos houve uma evolução nesse aspecto, porque, como sabemos,
por exemplo, na administração pública começou-se a valorizar mais o facto das pessoas terem doutoramento, isso passou a ser um fator também de progressão e pronto, esperemos que isso possa também incentivar e apoiar mais as pessoas a dar esse passo na sua formação. Em termos de satisfação e balanço de competências, os resultados são muito positivos. De facto, os mestres e doutores, passado algum tempo depois, quando foram questionados, consideram que a formação obtida foi realmente satisfatória, aprenderam uma série de conteúdos importantes e que correspondiam às suas expectativas. Há alguma insatisfação ou menor satisfação relativamente à integração em equipas e atividades de investigação e é um aspecto que eu penso que também mais recentemente começamos a ter mais em atenção, que é de facto a possibilidade de, no âmbito dos mestrados e sobretudo dos doutoramentos, poderem também integrar equipas de investigação da universidade, até porque, como digo, isso corresponde às expectativas e penso que é também importante para o percurso formativo que realizam. Em todo o caso, de facto, a Generalidade considera que o ensino online é um excelente meio de aprendizagem e sentiu-se confortável com os meios tecnológicos da universidade e também sentiu-se à vontade na interação com os professores e colegas, tendo desenvolvido relações de amizade e um sentimento de comunidade. Dizer apenas realmente que houve uma análise mais fina que depois poderão ver no relatório relativamente às competências que as pessoas consideram que desenvolveram. Por exemplo, as capacidades de análise, de pesquisa, de autonomia e cultura geral são muito referidas. As competências, por exemplo, de trabalho em grupo, curiosamente, de competências tecnológicas e de formação, não foram tão referidas. E esse é um aspecto que poderemos ter em atenção também para digamos, o desenvolvimento destas ofertas formativas. Em termos de impacto no percurso profissional, não é fácil analisar este indicador, porque efetivamente as pessoas, como dizíamos, já em grande medida estavam já digamos, integradas no mercado laboral e até em funções, digamos, qualificadas. Em todo o caso, o que podemos observar é que, sobre isso, nos 2 anos após terem concluído o mestrado ou o doutoramento, houve uma tendência de concentração nas categorias de especialistas de atividades intelectuais e científicas. Esse é um aspecto interessante e que ocorreu embora haja ali alguma diferença de género, mas ocorreu tanto em caso de homens como mulheres. Por outro lado, é importante dizer que, de facto, ao nível digamos, da empregabilidade, as pessoas já estavam empregadas, ainda assim, a maioria dos diplomados reconhece um impacto positivo nos seus rendimentos e nas suas condições de empregabilidade nos 2 anos após terem concluído o mestrado e o doutoramento, e isso também é algo que nos deixa bastante satisfeitos. Embora haja ali realmente uma desigualdade de género, sobretudo no caso dos mestrados, porque há mais homens do que mulheres a reconhecer este impacto positivo nos seus rendimentos, e isso é um aspecto que poderemos explorar depois com mais detalhe, porque efetivamente pode ter a ver com dinâmicas do mercado de trabalho que, como sabemos, continua a não ser, digamos, simétrica em termos de género. Por fim, dizer também que um contingente minoritário, mas ainda assim significativo, também considera que o mestrado e o doutoramento contribuiu para a criação de empresas ou de atividades por conta própria e, nesse caso, efetivamente também mais homens do que mulheres reconhecem esse impacto e deram esse passo. Finalmente, em termos de projetos de futuro, efetivamente, muitos destes mestres e doutores continuam com perspectivas e projetos de realizar formação, sobretudo ações de formação de curta duração, curta ou média duração, em áreas em que trabalham, mas ainda mais de 20% também considera, tem interesse em frequentar uma oferta formativa de mestrado ou de doutoramento. E, por outro lado, a grande maioria considera que o poderá vir a fazer também na Universidade Aberta, obviamente, desde que exista essa formação que corresponda àquilo que são as suas necessidades e interesses.
Basicamente é isto. Foi só uma breve apresentação de alguns dados que fica como convite também para conhecerem o relatório que já está desde hoje disponível na página da Universidade, e temos o maior gosto e abertura para, obviamente, receber as vossas sugestões, propostas, dúvidas, questões, porque efetivamente a ideia deste trabalho é que ele seja útil à comunidade académica e que possamos realmente trabalhar em conjunto para que as nossas ofertas formativas sejam o mais úteis e importantes e relevantes para os nossos estudantes. Obrigado. Tem a palavra o coordenador do Observatório dos Diplomados da Universidade Nova, professor Dr. Miguel Chaves. Mas já agora aproveito para dizer que, efetivamente, disse no início, mas gostava de referir no final também, que este é um trabalho coletivo e que, de facto, eu estou a apresentar, mas estão aqui também presentes a Isabel Falé, a Bárbara Beckstrom, a Alda Carvalho, exatamente as pessoas do Observatório, a Rosário Ramos, a Olga Magano, a Ana Paula Silva, o Marco Jaquiné e a Filipa não podem estar aqui, mas fizeram também parte deste trabalho, e sim, a Susana Henriques e a Cláudia, que foram parte do Observatório no passado, mas deixaram também aqui um contributo muito importante para que este trabalho fosse possível. E, portanto, eu sou aqui só como porta-voz da equipa, mas é um trabalho coletivo, efetivamente. E também, se quiserem acrescentar alguma coisa no final, estão convidadas. Vamos então dar a palavra ao Sr. Professor Miguel Chaves, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, coordenador do Observatório dos Diplomados da Nova, para nos trazer também o seu olhar sobre este nosso relatório. Sr. Professor, muito obrigado pela sua presença e a palavra é sua. Bom, eu é que agradeço o vosso convite tão amável e pronto, agradeço que transmita à senhora magnífica reitora o meu gosto de estar aqui, que é uma oportunidade, a primeira, espero que não seja a única, a última. E quero também agradecer ao Sr. Vice-Reitor e também, desculpe, muito em particular, ao Pedro Abrantes, que me convidou para fazer esta apresentação. Eu não poderia dizer que não. É a minha oportunidade de conhecer este relatório a fundo, era a minha oportunidade de conhecer a Universidade Aberta. Não lecionam e lecionaram alguns amigos até relativamente próximos, mesmo há algumas pessoas que eu prezo bastante e que não vejo há muitos anos, que é o caso da Bárbara, e muito em particular. O Pedro Abrantes é das pessoas que produz, e isto não digo isto por nenhum requisito de praxe, mas é das pessoas que produz uma das obras mais significativas e com as quais mais aprende, muito em especial na área da sociologia da educação e da sociologia da juventude, mas também além disso, não é? Faz uma excelente sociologia e, portanto, é uma grande honra estar aqui. E eu gostava, não foi dito que utilizasse um determinado quadro para a apresentação, um determinado enquadramento de base, e portanto eu tomei a liberdade um pouco de pensar a apresentação de modo a fazer, de forma livremente dizer quais é que são os aspectos do relatório que me chamaram mais a atenção e que me fazem refletir mais. Okay? Mas, antes de mais, eu pensei em que deveria enquadrar, dado que também já tenho alguns anos a trabalhar sobre as questões da transição para o trabalho dos diplomados, ou transições para a vida adulta dos diplomados do ensino superior, e também, muito em particular, sobre a questão da inserção profissional. Tomei a liberdade de enquadrar este estudo no panorama geral do que é feito ou não, do que é feito e do que não é feito em Portugal, mas deveria ser, para, no fundo, acompanhar as trajetórias dos diplomados
e conhecer melhor as trajetórias dos diplomados depois de concluírem os seus cursos. Okay? E, portanto, eu, enfim, como um observador distante que tem trabalhado relativamente a este estudo em concreto, mas ao mesmo tempo alguém que tem vindo a acompanhar estes estudos no passado, entendi imediatamente que situar este estudo, digamos, da Universidade Aberta, à escala da Universidade Aberta, neste desígnio que várias universidades têm, o desígnio existente de acompanhar os diplomados após a conclusão dos cursos. Okay? E dentro deste tema, eu destaquei o tema mais concreto da inserção profissional dos diplomados, neste caso dos diplomados da Universidade Aberta, mas este problema central. O que é que os diplomados fazem no mercado de trabalho depois de concluírem os seus cursos? É um tema que é um objeto que tem gerado alguma atenção mediática, algumas preocupações, tem suscitado também algum tipo de reflexões públicas que não são, em muitos casos, as corretas. Não é novo de maneira nenhuma, eu já ouvi isto na década de 80, quando entrei numa licenciatura, nos finais da década de 80, a ideia de que em Portugal todos querem ser doutores, quando ainda havia uma população que não ultrapassava os 10% de indivíduos com cursos superiores, e mesmo na faixa etária em que era suposto os indivíduos estarem a frequentar as universidades, não excedia os 15% por essa altura. Nessa mesma faixa etária em que o abandono escolar, felizmente, neste momento já, enfim, parece que é um problema nacional que demorou várias décadas a ultrapassar, mas parece que ter declinado consideravelmente nos últimos anos, mas nessa altura era de facto um problema social e um problema do sistema educativo absolutamente Atalhando este tema, suscita obviamente o interesse generalizado e comentários das mais variadas pessoas e dos mais variados atores, mas de facto a produção de informação sistemática e rigorosa sobre estas questões tem estado bastante ausente do plano da produção de conhecimento sobre os diplomados em Portugal. Por exemplo, este projeto Track It, que foi conduzido pela European Universities Association em 2014, referia que em Portugal era dos poucos países da Europa que não dispunha de informação a nível nacional sobre a inserção profissional dos diplomados. E essa é uma situação que continua perfeitamente atual em 2024. Não existe produção de informação nacional. Okay? O único inquérito nacional realizado até hoje às trajetórias de inserção profissional dos diplomados ocorreu em 2001, pela mão do ODS, Observatório dos Diplomados do Ensino Superior. Foi uma entidade criada pelo INOFOR, exatamente, o Instituto para a Inovação na Formação, mas que neste momento está absolutamente distinta, e conduziu esse primeiro inquérito já em 2001. Okay? E realmente era um inquérito bastante exigente, bastante pesado, mas com dados sobre as trajetórias dos diplomados absolutamente inéditos, não igualados até hoje. Okay? Que dados nacionais então é que existem? Pronto, e agora falo também com os meus colegas do Observatório, vamos fazer aqui também uma pequena apresentação de trabalho coletivo, digamos. São os dados do INE. Os dados do INE têm potencialidades, no fundo, permitem, com uma representatividade estatística nacional, produzir conhecimento sobre coisas como taxas de emprego, taxas de desemprego, taxas de inatividade, etc. E há algumas outras informações que autorizam a segmentação por intervalos etários. Nós sabemos quais é que são os intervalos do INE, 18-25, 25-34 e por aí fora, mas tem profundos limites e, portanto, não é uma informação que possa ser utilizada pelas universidades, vamos pôr a coisa assim, uma vez que não possui informação por escolas, nem por áreas de formação,
nem por ciclos de ensino, e não o teria mesmo recorrendo aos microdados. Portanto, não há, por exemplo, informação sobre licenciados versus mestres versus doutorados. Okay? Depois temos os dados do Centro de Emprego, que é aqueles dados de que a Direção-Geral do Ensino Superior e também a A3ES em certo momento se serve para aferir, digamos, a performance dos cursos e das escolas no que concerne à empregabilidade, ok? Mas o problema é que estes dados incidem apenas nos desempregados, que estão inscritos nos centros de emprego, 2, okay? E permite dar uma ideia muito pouco rigorosa, inclusive também dos níveis de desemprego, considerando-se, por exemplo, o par instituição-curso e a própria área científica. Por exemplo, há cursos na Nova, só para vocês terem uma ideia, que têm uma taxa, um número de inscritos nos centros de emprego muito elevada, a certo momento, e também taxas de desemprego elevadas, simplesmente porque os indivíduos daqueles cursos começam imediatamente a fazer o que chamam no INE, por exemplo, e no Eurostat, diligências ativas no sentido de encontrar trabalho e, portanto, como ainda não o têm, são dados como desempregados. Aqueles que não fazem essas diligências ou que as guardam para mais tarde já não são desempregados. Okay? Por outro lado, temos as estatísticas da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência. Eu confesso que estou há muito tempo para arranjar tempo de ver exatamente o que é que estes dados contêm, de potencialidades para nós, para o trabalho que fazemos, mas, na verdade, creio que acerca dos diplomados, eles têm apenas dados sobre os doutorados, sobre as trajetórias dos doutorados e mais nenhum, e não seguem exatamente, não têm quaisquer outras informações sobre diplomados que não sejam os doutorados. Okay? Mas isto que estou a dizer deve ter uma reserva em relação aos outros. Bom, quais é que são os dados que são produzidos pelas próprias universidades, com assento no CRUP, no Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, a partir da consulta dos websites institucionais, isto lançando mão a um trabalho que eu coordenei, já realizado em 2014. Vão ver que isto que vou dizer, enfim, pode conter já algumas desatualizações, mas no essencial permite afirmar o que vou afirmar, bom, o que vou dizer. Através da consulta dos websites das universidades, constatámos os seguintes resultados nessa altura. Das 15 instituições que faziam parte do CRUP, 9, portanto, todas as universidades públicas e a Universidade Católica Portuguesa, 9 dispunham de dados próprios, primários, resultantes de inquéritos por questionário em tudo semelhantes em tudo semelhantes, quer dizer, com o mesmo objetivo que os que são produzidos pela Universidade Aberta, e de facto demos conta já da existência, nesse ano, dos dados da Universidade Aberta, que diziam respeito ao tal relatório de 2013, okay, ao primeiro. A Universidade de Évora também, a Universidade de Lisboa, a Universidade da Madeira, a Universidade do Porto, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Nova, o ISCTE e a Universidade Católica. Eram estas as universidades que tinham estudo. Depois, fazendo uma análise mais detalhada dos websites, verificámos que apenas 2 universidades não referiam quaisquer dados sobre empregabilidade, mas evidentemente esta informação pode estar desatualizada. Depois fizemos aqui um levantamento, eu depois terei prazer e interesse em passar-vos até este relatório, que esteve depois na base da elaboração de um guião, digamos, de um questionário modelo, que é uma proposta nossa para a aplicação de um inquérito a nível nacional, mas já falarei disso um pouco mais à frente. Nesta altura, na Universidade Aberta, tínhamos licenciados, mestres, enfim, com uma taxa de resposta de 45,11%. Pelo menos tínhamos dado conta da existência deste estudo, que o relatório não vem aqui, ou vem... Bom, não importa. O que é que há de essencial a reter, embora estes dados fossem de 2014? É que continuamos com uma situação que não se alterou, em que os dados produzidos pelas universidades, regra geral, e quando eu digo regra geral, eu creio que isto se aplica praticamente a todos os casos, se não a todos mesmo. Okay? Alguns com menos, enfim, com menos ênfase, noutros com mais,
mas têm as seguintes características. Alguns têm há alguma falta de rigor, de maneira geral, no sentido em que, por vezes, não se utilizam questões e indicadores credíveis, falta-lhes fiabilidade e representatividade, e quando eu digo aqui fiabilidade, digamos, ela decorreria um pouco de taxas elevadas de resposta. Grande parte destes inquéritos acabam por basear os seus dados, por alcançar uma taxa de resposta relativamente reduzida face ao necessário, já vou depois falar mais à frente, uma vez que estamos a falar de cursos com poucos alunos, com raras exceções. Estou a falar das universidades em conjunto. Os inquéritos não têm representatividade estatística realmente nenhuma. Pronto, basicamente não são as regras que são, o modo como são aplicados não visam propriamente a obtenção de representatividade estatística, ou ficam muito longe desse objetivo, depois poderia falar. Às vezes têm pouca amplitude e pormenor, que não é o caso do vosso questionário, muito pelo contrário. Ele aplica-se já neste momento aos 3 graus de formação e produz informações detalhadas sobre vários aspectos. Atualidade também não é o vosso caso neste momento, mas muitas das vezes os dados que temos, na generalidade dos casos, são dados que já estão ultrapassados há 5, 6 anos e coisas, enfim, têm falta de atualidade, portanto, não permitem, em muitos casos, acompanhar trajetórias. E eu, quando estou a dizer isto, estou a aplicar também aos que eu próprio coordeno, também, para fazer um plano da nossa situação, a situação em que estamos a nível nacional. Ou seja, nós conseguimos geralmente saber qual é que é a situação no momento da inquirição, ou a situação que os indivíduos tinham num determinado momento do tempo, mas não acompanhamos trajetórias ao longo do tempo, depois de 1 ano, depois de 3 anos, depois de 5 anos e por aí fora. Por outro lado, e este é o problema, a meu ver, central quando consideramos a situação de produção deste tipo de dados a nível nacional, que é a falta de padronização dos inquéritos, dos questionários, e, portanto, e essa padronização impede a acumulação de dados, okay? Mesmo que eles fossem feitos pelas universidades individualmente, deveria haver a possibilidade de os acumular numa única grande base de dados geral, mesmo que isso fosse assim, porque eles poderiam ser realizados por uma outra entidade, como aconteceu com o ODS no passado. Okay? Não permitem também comparar as escolas, nem áreas científicas, nem cursos, etc. Okay? Em muitos casos, nem da própria escola onde são aplicados. Muito rapidamente, por ausência de padronização, o que é que eu quero dizer? Disparidade dos métodos de aplicação dos questionários usados. Alguns são aplicados por via telefónica, outros online, outros já não é o caso, mas em papel e por aí fora, autopreenchimentos. Mas, em geral, agora os métodos é online e telefónico, estando o método telefónico em clara minoria. E tem uma ausência de questões e de indicadores comuns. Por exemplo, os utilizados, creio que por todas as universidades que eu conheço, nomeadamente pela Universidade Aberta, não são os utilizados exatamente pelo INE. A nossa opção na nova foi utilizar exatamente os do INE e os do Eurostat, com problemas e com vantagens e problemas que essa opção comporta. E a que se vem acrescentar, e isto é um problema gritante, um desconhecimento mútuo do trabalho desenvolvido por cada universidade. Mesmo as pessoas que estão a trabalhar sobre estas temáticas não sabem o que é que as outras estão a produzir. E contra mim falo. Enfim, era uma questão que poderíamos tentar resolver através da criação de um grupo de trabalho que congregasse as várias escolas, etc. Quais é que são as propostas e métodos de aplicação transversais que permitiriam a padronização? Dos que conheço, foi o tal modelo proposto e utilizado pelos Tintbots, mas este era um modelo muito, muito exigente. Era quase impossível realizar inquéritos anuais
com um questionário desta dimensão. Era um questionário que demorava 45 minutos, 50 minutos a ser aplicado, telefonicamente, permitia acompanhar em detalhe as trajetórias dos diplomados ao longo do tempo, mas não me parece que seja possível replicá-lo, salvo uma ou outra bateria de questões. E depois, em 2014, surgiram duas propostas, uma coordenada pelo José Luís Cardoso, encomendada pela A3ES, que justamente também fez um levantamento dos estudos produzidos pelas várias universidades e que sugeriu um modelo. E depois um outro estudo que decorreu no quadro do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, com o apoio da Fundação Gulbenkian, que eu coordenei com a Mariana Gaio Alves, e que também está disponível propondo um guião modelo para coleta de dados a nível nacional com módulos opcionais, módulos comuns e módulos opcionais, que as escolas poderiam decidir quais utilizar. A ausência de dados desta natureza torna difícil, de um ponto de vista sociológico, entre vários outros problemas, entre outros aspectos de exploração sociológica que interdita, digamos, e os sociólogos aqui presentes, meus amigos, na UFSCar e o Pedro, têm bem conhecimento dos vários aspectos que não são possíveis de exploração substantiva, digamos, sociológica, okay? Sociológica substantiva, se quiser, que é ter dados exatos que ponham em causa os discursos impressionistas sobre a temática da inserção profissional de diplomados. Continuamos com discursos muito impressionistas, por vezes carregados de pré-noções erradas. Há um texto que escrevi há uns anos sobre a situação dos diplomados do ensino superior em 2010, e que, no fundo, chama a atenção justamente para as reduzidíssimas taxas de desemprego, para utilizar a linguagem dos economistas, o facto de a recompensa, desde logo a recompensa remuneratória de um curso superior ser maior em Portugal do que na maior parte dos países da Europa, e creio que era aquele que, segundo dados do Banco de Portugal, os estudos do Banco de Portugal revelavam que era o país onde a recompensa do curso superior era maior. Okay? Num momento em que os discursos eram discursos de pânico generalizado, discursos catastrofistas sobre o desemprego generalizado, os diplomados não estavam a trabalhar nas áreas de trabalho para a qual se tinham formado, não compensava ter um curso superior, quando justamente os dados revelavam exatamente o contrário a qualquer destes níveis. Okay? Que estavam profundamente insatisfeitos, os nossos dados também revelavam exatamente o contrário, e os vossos também vêm demonstrar um pouco isso. Okay? Portanto, o que não quer dizer que os dados não se tenham invertido, isso agora pouco importa. A questão é que continuamos com informações absolutamente impressionistas sobre esta matéria. Em segundo lugar, avaliar em que medida a frequência do ensino superior contribui ou não para efeitos de nivelação e, portanto, de mitigação das desigualdades sociais, digamos que é uma das várias funções, das novas funções, vamos pôr assim entre aspas, que o ensino superior tem vindo a abraçar, não é? Esta ideia de permitir, no fundo, constituir um elevador social. Basicamente, que permita àqueles que estão numa posição mais desfavorável, menos capitalizada, ascenderem socialmente. Okay? Torna-se também difícil, do ponto de vista da gestão académica, apoiar a reflexão e a decisão sobre a oferta educativa da universidade nos 3 níveis ciclos de ensino. Eu aqui não estou tanto a falar, porque sou muito crítica em relação a essa matéria, relativamente à possibilidade de se fecharem cursos em função de aspectos como a empregabilidade, mas certamente de adequar, como o Sr. Vice-Reitor tinha dito, a formação ou determinados aspectos da formação, de modo a conseguir, enfim, facilitar, coadjuvar, participar na facilitação da inserção dos diplomados no mercado de trabalho. Okay? E é possível fazê-lo através de formações paralelas, é isso que defendo, nos casos em que essa situação é crítica. Essa formação não tem que ser necessariamente oferecida, embora isto estou a dizer é polémico, mas é o que eu defendo, na própria base, no conteúdo curricular dos cursos. Pode ser feito em paralelo. Okay? Aliás,
se tantas vezes dizemos que não vale a pena, que em alguns casos as necessidades do mercado de trabalho, seja o que isto quer dizer, ou do sistema económico, não passam pela obtenção de cursos superiores, portanto, 3 anos, 4 anos, por aí, então, mas de cursos médios de 1 ano, então também nada impede que alguém se forme numa determinada área e depois desenvolva em paralelo ou após essa formação que deseja ou que gostaria de ter, que possa depois realizar um curso profissionalizante, não é? Ou com uma vocação mais profissionalizante. Bom, em paralelo. Informar a montante da frequência académica os públicos que constituem potenciais estudantes da Universidade, apoiando as suas decisões de frequência do ensino superior. Neste momento temos os tais dados de inscrição nos centros de emprego, não mais do que isso. E, por outro lado, responder às exigências colocadas pelas entidades avaliadoras externas e pela tutela. É verdade que nós todos participamos, e o Sr. Vice-Reitor conhecerá mais do que ninguém, neste exercício que é o de fornecer informações à A3ES, mas, de facto, cada um fornece à sua maneira. Okay? Uns vão aos dados do GPARI, outros utilizam os seus próprios dados. Ninguém pergunta como é que aqueles dados foram produzidos, no limite, e também ninguém controla como é que, se de facto existem até, no limite poderiam ser falseados. Bom, claro que ninguém faria isso, mas de facto, a certa altura, quando eu estava mais envolvido neste processo, acabei por perguntar exatamente, aliás, dei-lhes a conhecer o modo como nós produzíamos os nossos dados. E perguntámos, validam? E nunca obtivemos resposta. Okay. Portanto, em Portugal, no fundo, esta lei, e aqui fico antes de falar exatamente do relatório, em concreto, a Lei 28 de 2007, 16 de agosto, veio precisamente estabelecer como uma das dimensões a considerar na autoavaliação das instituições de ensino superior a monitorização dos trajetos dos diplomados por um período razoável de tempo na perspectiva da empregabilidade. Pelas razões que disse, não creio que este objetivo tenha sido concretizado, embora com excelentes aproximações, como é a vossa, não é? E como nós também procuramos, mas são aproximações. Ao mesmo tempo, sublinha que um dos critérios de avaliação da qualidade do ensino superior é a inserção dos diplomados no mercado de trabalho, mas não há forma de o medir. Bom, mas então, feito este... espero não vos ter aborrecido com este enquadramento geral, eu gostava de fazer alguns comentários acerca do próprio relatório. Enfim, não é um relatório enorme e, portanto, poderá ser lido por todos aqueles que quiserem saber exatamente qual é que é o seu conteúdo, digamos, em detalhe. O Pedro Abrantes fez uma excelente apresentação também e, portanto, se me permitem, eu vou fazer uma leitura do relatório. Eu resolvi fazer a leitura do relatório em função dos meus interesses pessoais, que eu creio que são partilhados por outros, tenho a sensação que podem ser partilhados por outros sociólogos. Okay? Portanto, fui lendo e gostava de relevar os seguintes pontos. Em primeiro lugar, a questão do nível de instrução dos pais. Este aspecto, se não mesmo as profissões dos pais, mas pelo menos este aspecto que nos remete, digamos, para as condições sociais de existência, se quiserem, da família de origem, é um aspecto que não se encontra presente em muitos dos questionários e que eu gostaria muito de sublinhar, porque acho que é mesmo de a Universidade Aberta manter estas perguntas. Infelizmente, eu tive que as sacrificar no meu observatório, porque me era dito que, enfim, tempo de aplicação é dinheiro, os inquiridos podem ser maçados, ainda para mais, porque a nossa inquirição é telefónica, e, portanto, desbastámos e acabámos por desbastar, digamos, deixem-me pôr a coisa assim, a substância sociológica do questionário. Okay? E, portanto, eu acho que, e faço aqui, digamos, um apelo a que não deixem cair essas dimensões, até porque, como a equipa mostra, o que se torna notório é que há, de facto, processos de mobilidade social
e estrutural intergeracional que estão aqui muito patentes nos últimos 50 anos. Não é? Mobilidade estrutural diz respeito, digamos, enfim, é diferente de mobilidade social, depois o professor Pedro Abrantes poderá explicar-vos, mas percebe-se que nesta distinção há a mão de um sociólogo e essa distinção é realmente muito relevante para estudar as questões da mobilidade social. Relevo também para os bons indicadores de satisfação com o curso e com a instituição e, muito em particular, cá está o que ressaltou, digamos, à minha leitura, uma satisfação com o trabalho de orientação. Okay? Era, digamos, uma das razões apontadas para o êxito na conclusão dos cursos, tanto nos mestrados como nos doutoramentos. E tanto nos mestrados como nos doutoramentos tínhamos níveis de satisfação com os trabalhos com a orientação superiores a 60%. Eu creio que, enfim, a Universidade está de parabéns, de facto, a este nível. Não é? E estes fatores de enquadramento e acompanhamento, nomeadamente dos orientadores e dos docentes, são tanto mais importantes no momento em que a grande maioria dos estudantes realizava trabalho a full-time e praticamente todos trabalhavam, okay, durante a realização dos cursos e das suas teses. Outro aspecto absolutamente a destacar neste inquérito é o levantamento pormenorizado e discriminado dos aspectos em que a satisfação é maior ou menor. Portanto, isto permite, desde logo, à gestão encontrar respostas mais direcionadas para os fatores menos favoráveis. Aquele que o Pedro Abrantes também destacou, a integração em projetos de investigação em curso. Eu creio que é também um problema no caso da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, não sei se na Universidade Nova, mas de facto os alunos continuam em certa medida a fazer teses um pouco como franco-atiradores, não integrados exatamente num projeto mais amplo. Não sei se será o vosso caso, mas pelo menos é este o ponto mais crítico, o que não quer dizer que seja que não tenha avaliações positivas, na maior parte avaliações positivas. A excelente avaliação da experiência de ensino à distância nos seus vários aspectos, para alguém que enfim, sendo a vossa universidade a referência neste aspecto, e para quem vem de universidades de ensino presencial, que voltaram a ser deliberadamente presenciais, quase que se dando a possibilidade de ensinar à distância no pós-pandemia, okay? Que, ao contrário de vocês que estavam muito bem equipados a todos os níveis e com enormes competências para fazer esse trabalho, nós andámos a tentar desenrascar. E lemos muito do que era feito aqui e pedimos inclusive auxílio a alguns dos vossos dos docentes da casa. Mas, portanto, nomeadamente na resposta cabal aos seus eixos problemáticos, que é nós pensamos, bom, mas isto cria um grande desfazamento, uma grande distância entre docentes e alunos, entre os alunos entre si, e é muito interessante perceber que o nível de satisfação com o ensino à distância é muito grande e mesmo nos seus aspectos mais críticos, à partida mais críticos, que é o permitirem a relação entre os vários protagonistas da vida académica. Não é? Finalmente, a questão da inserção profissional. O que é que eu relevei? Bom, dentre as competências desenvolvidas orientadas para a vida profissional, uma avaliação bastante positiva, sendo que as menos concretizadas são as que remetem para soft skills. Isto é bem relevante, a meu ver. Melhoria da capacidade para trabalho em equipa, são as que são menos pontuadas. Desenvolvimento de capacidades para resolução de problemas e desenvolvimento da capacidade para procurar emprego. Parece-me, se nós estivéssemos aqui numa reunião de trabalho sobre questões de questionário, provavelmente o que as pessoas poderão estar a responder é não, isso não foi... Nunca falámos desse assunto, e, portanto, o que estão a dizer é não desenvolvemos porque nunca chegámos sequer a falar desse tópico. Os outros dois aspectos, capacidade para trabalhar em equipa e capacidades para resolução de problemas, eu acho que nos remete para digamos, uma área de formação de estudantes do ensino superior, não visando apenas a questão da empregabilidade, mas também tendo impacto nesta, que é justamente estas duas
digamos, estes dois aspectos mais lacunares que os próprios estudantes reconhecem. Nós também não desenvolvemos competências para trabalho de equipa, provavelmente até o farão mais do que nós, mas provavelmente os estudantes reconheceriam o mesmo, e esta capacidade para resolução de problemas, na medida em que o balanço que faço, infelizmente, e este diz respeito sobretudo aos licenciados, é que de facto no final dos cursos é muito difícil que os estudantes, concluído o curso de licenciatura, consigam, deixem-me pôr a coisa de forma muito prosaica, produzir, construir coisas. Construir coisas quer dizer teses de mestrado, artigos científicos, relatórios, desenvolver atividades qualificadas dos mais diferentes tipos nas mais diferentes organizações e entidades, okay? Nomeadamente e em especial aquele trabalho que se apoia muito no desenvolvimento da estruturação de texto escrito. Não me parece muito difícil imaginar que aqui também seja assim e talvez este aspecto de desenvolvimento para capacidade de resolução de problemas tenha a ver com em parte com essa questão. Repercussões, segundo aspecto, repercussões positivas da conclusão dos cursos na empregabilidade e nos rendimentos. Aqui são repercussões de facto porque grande parte destes diplomados já estavam a trabalhar, não é? Provavelmente isso não acontecerá com os licenciados. E muito em especial no caso dos doutorados há claramente uma repercussão positiva do ponto de vista remuneratório e do ponto de vista da qualificação da posição profissional, digamos, do acesso aos grupos 1, 2 e 3 da Classificação Nacional de Profissões, que é, no fundo, os grupos que se considera que estão ajustados a indivíduos que concluem uma formação superior. Okay? Portanto, aqueles que estavam em grupos abaixo transitam para os grupos 1, 2 e 3. Os reduzidos níveis de desemprego dos mestres e dos doutorados e seriam ainda menores se calculassem as taxas de desemprego, não é? Porque as taxas de desemprego são calculadas também retirando do cálculo os inativos. Okay? Depois, também os elevados níveis de ajustamento vertical, que são os tais, o número de indivíduos que estão a desenvolver atividades que se considera compatíveis com indivíduos com nível de instrução superior. Dirigentes, grupo 1, especialistas das atividades científicas, intelectuais, técnicas e de enquadramento, não é bem este, técnicas e de enquadramento, grupo 2, e técnicos profissionais e técnicos de nível intermédio. Okay? Nada mais, nada menos que no caso das mulheres, no vosso caso, elas aproximam-se dos 80% no caso dos homens e ultrapassam nas mulheres, quer nas mulheres que concluíram os mestrados, quer os doutoramentos, os 80%. É muito interessante e agora o vosso estudo, do ponto de vista sociológico, lá está, mais substantivo, abre aqui pistas para explorações que a equipa sugere, não é? Que é justamente porque é que os níveis de ajustamento vertical são maiores, quer a montante da conclusão dos cursos, quer depois da conclusão dos cursos, entre mulheres mais do que junto dos homens. Okay? Por outro lado, também há aspectos bastante interessantes, que é, por exemplo, uma orientação ainda de um número significativo de homens para, pelo menos, dizerem que estiveram envolvidos em atividades de empreendedorismo, criação de empresas, etc., coisa que não se verifica no caso das mulheres, mas ainda tem um número significativo. E sugerem que esse foi um movimento orientado para a criação de empresas que decorreu após a formação. Não sei porquê, mas vocês saberão talvez melhor do que eu. Agora, ou poderão colocar já boas hipóteses para isto. Mas, portanto, há vários níveis de exploração, nomeadamente estas diferenças de género que aqui na Universidade Aberta parecem, pelo menos, inverter a ideia que temos do que acontece na maior parte dos casos, ou pelo menos nos diplomados em termos gerais. Okay? Já agora, trouxe-vos aqui uns dados, eu não sei se conseguem ver, que mostram um pouco
resolvi manter os da Nova, os referentes à Nova, sobre as taxas de desemprego dos graduados da Nova em Portugal e na zona euro entre 2006, de 2006. 2006 podem esquecer, tem aqui a ver com uma questão só da lógica que nós tivemos em mente quando produzimos estes resultados. É só porque fizemos um inquérito em 2006 e depois não voltámos a fazer até 2010. Okay? E o que vemos aqui, eu que realmente não consigo apontar, mas vou apontar aqui com estas linhas. Nós temos aqui as taxas de desemprego, seguindo, neste caso, exatamente os métodos de cálculo. Os dados são os do INE. Para este cálculo aqui da Eurostat e do Eurostat. E, portanto, temos aqui um aumento dos níveis de desemprego europeus que vão crescendo. Não há distinção aqui entre licenciados, mestres e doutores. Creio que os licenciados são aqueles que sofrem mais com esta situação. Temos outros indícios que o demonstram, mas eles vão crescendo a nível europeu. Temos aqui esta linha, atingindo um ponto máximo de 10,3 de taxa de desemprego nos países da zona euro, até em 2013, em resultado, digamos, da intensificação da crise do subprime e das políticas de austeridade, etc. Depois declina progressivamente até atingir em 2020 7,4%. Okay? No caso, em Portugal, o que temos é esta linha a vermelho. Okay? Aqui a crise financeira e económica faz-se notar de uma forma dramática, em 2013 com 19,9% de taxa de desemprego, mas depois vai declinando, até 7,2% em 2019, situa-se inclusivamente em níveis mais baixos do que em 2006 e também do que 2010. Depois há aqui uma inflexão ascendente que se verifica em qualquer caso. Porquê é que eu trouxe os dados da Nova? Porque se percebe que, digamos, onde a taxa de desemprego é muito intensa é entre os licenciados, que é esta linha cinzenta. Acaba por se verificar que entre os mestres e os doutores as taxas são realmente muito baixas, na linha daquilo que vocês também vieram a indicar. E, portanto, isto também chama a atenção realmente para esse trabalho magnífico que vocês estão a fazer de cobrir os 4 cursos, os 4 ciclos de formação. Porque os indicadores, nomeadamente desemprego e outros, como já veremos, são muito distintos. Só para encerrar, aquelas 2 linhas em cima são as linhas dos mestres e dos doutorados da Nova, o ajustamento vertical, portanto, o número de diplomados que estão inscritos nos grupos 1, 2 e 3 da Classificação Nacional de Profissões, portanto, se considera ajustados ao nível de instrução superior. Uma outra coisa é o ajustamento à área de formação, okay? Mas o ajustamento é muito elevado e, exatamente como vocês encontram para a Universidade Aberta, a linha cinzenta é dos licenciados. Mesmo no ano mais crítico, 2017, havia 64,8% dos licenciados nos grupos 1, 2 e 3. E a esmagadora maioria eram pessoas que se tinham inserido no mercado de trabalho há um ano. Bom, porque estes dados referentes à Nova, desculpem ter trazido esta informação, mas até para se estabelecer pontos de contacto, são obtidos exatamente um ano após a graduação. Em que situação é que estavam um ano após a graduação? Okay? E temos aqui os dados nacionais a vermelho. O que é que eu quero mostrar com isto? Quero mostrar que, de facto, a situação está longe de ser a situação catastrófica do ponto de vista da inserção, do ponto de vista do acesso ao emprego e do ponto de vista da inserção em atividades que sejam compatíveis com o nível de instrução superior, tal como acontece no vosso caso entre mestres e doutorados. Okay?
O que é realmente crítico são os níveis de rendimento, como vocês vieram demonstrar. Estes sim, aqui a questão é realmente, enfim, muito problemática. Os graduados em Portugal até aos 35 anos ultrapassaram então em 2020 os 1.000 euros de rendimento líquido. Até aos 35. Okay? Não estamos a falar do intervalo até, enfim, dos primeiros anos. Dos primeiros anos de inserção. Mas depois há uma decalagem muito grande, um desfazamento muito grande entre licenciados cinzento, mestres e doutorados. Não é? Os licenciados andam alguns pelo o salário mínimo. E os vossos dados, no caso dos mestres, também apontam mais ou menos para níveis deste género, 1.300 euros, não era? Eu, por acaso, fiquei na dúvida, já agora aproveito para colocar a questão, os vossos dados dizem respeito a rendimentos líquidos? Sim, mas nós temos, sim. Pois. Temos intervalos, portanto não temos o valorizado, Sim. Mas grande parte dos respondentes, nós pedimos para fazerem a pergunta, para dizerem exatamente o valor, mas a maior parte recorre a intervalos. Portanto, é aproximação, mas aponta para os 1.300 euros, tal como no vosso caso. Bom, é tudo. Muito obrigado. Tentei fazer, enfim, uma apresentação que ao mesmo tempo fosse um pouco já de trabalho, digamos. Foi aqui desligado. Abrimos agora então um espaço para questões e comentários. Não sei se há algum comentário no chat. Seja para quem está em sala, seja para quem está online, aproveitarem. Ainda temos um pouquinho para colocarem algumas questões, alguns pedidos de esclarecimento, inclusive comentários àquilo que foi aqui apresentado. Posso citar aqui Sim. este depoimento do Sr. Luís Figueiredo, que penso que seja de uma Câmara, que disse: muito interessante a temática que envolve os mestrados e doutoramentos da Aberta. No meu caso, até porque já era funcionário de uma Câmara, vi e senti a entidade empregadora, o Estado, seguir ao momento a ser doutorado. Neste momento estou no 3º ciclo de doutoramento em História, efetuar um reajuste do meu lugar nas funções. Eu talvez aproveitasse esse comentário, esse testemunho, para fazer aqui uma apreciação. O professor Miguel falou aqui de algo que nós devíamos evitar em ciência, devíamos evitar nas universidades, mas nós também somos seres humanos e às vezes foge-nos, que é a questão do discurso impressionista. As impressões, não é? É malta nova, eles acabam os cursos, vão para os supermercados, estão nas caixas dos supermercados, isto não adianta nada, eles fartam-se de estudar, mas depois não têm a recompensa. A análise fina, a análise rigorosa, mesmo que os intervalos sejam de 1.000 a 1.500 euros, continua a poder concluir-se que vale a pena fazer um curso superior. E o prosseguimento de estudos é o comprovativo que a maior parte daqueles que entram no ensino superior sentem conforto de fazerem essa opção. E nós temos a obrigação na academia, com estes instrumentos de trabalho, de desconstruir o impressionismo em que às vezes nós próprios acabamos por cair, mas que devemos, de facto, evitar. E estes relatórios, estes trabalhos de levantamento mais exaustivo, menos exaustivo, os respondentes não são compelidos, não pagamos aos respondentes para responderem, mas é com estes indicadores que nós temos que contrariar determinado tipo de discursos que socialmente também pululam. Este é um aspecto que deduz o nosso estudante, não é? Ele diz que é nosso estudante, acaba por mostrar que é o reconhecimento no seu próprio local de trabalho por ter feito uma participação, uma formação superior. Eu fico muito espantado, porque em 40 anos nós estamos no mesmo patamar. Os licenciados continuam a provir de famílias em que muitas vezes são os primeiros licenciados na família. O que significa que ainda há uma margem muito significativa de gente que precisa de fazer opção pelo ensino superior. Portanto, são dados que são significativos. Eu tenho aqui também mais um comentário para fazer, mas não sei se alguém quer
online ou aqui em sala. Temos aqui, sim. Professor, Faz favor. boa tarde. O meu nome é Carlos Soeiro. Eu sou aluno de doutoramento, estou a terminar a tese. Fiz o mestrado, na Universidade Aberta e não vi referido, eu não li ainda o relatório, não vi referido, digamos, nas apresentações, que foi uma das coisas que me levou, digamos, a decidir pela Universidade Aberta, que era, o meu conhecimento era pouco conhecida. Quando fiz a inscrição no mestrado, ele foi em parceria com o Instituto Superior Técnico, ou seja, com outra escola. No caso do doutoramento também foi, e está a ser, com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ou seja, o que me pareceu importante foi a Universidade Aberta abrir as portas a outras instituições da educação, de forma a que, digamos, houvesse uma motivação ainda maior. No meu caso, eu, digamos, prossegui os estudos. Eu devo dizer que sou licenciado de Faculdade de Economia da Universidade Nova, trabalhei sempre na área financeira, mas depois de me reformar, eu decidi que não devia parar. E então comecei o mestrado e gostei e continuei. Portanto, fez o MISE e agora está a fazer o Tecnologias e o Web em parceria com a UTAD. Portanto, há alguém que diz, na Universidade Aberta, façam parcerias com outras instituições, porque é também um caminho para a vossa afirmação no futuro. Fica a mensagem, não é? Fica a mensagem do lado de lá. Nós, que às vezes somos um bocadinho refratários a fazer determinado tipo de parcerias, elas causam muitos problemas administrativos. Estou a olhar ali para a nossa chefe dos serviços académicos, mas são as inevitabilidades dos processos que estão à nossa volta. E, portanto, é um testemunho também importante. Obrigado pela sua intervenção. Então, se não há aqui mais ninguém... Susana, não temos mais ninguém também a pedir... Não, mas o mesmo senhor fez um comentário relativamente à orientação. Sim. Diz que sobre a problemática dos orientadores, essa é variável, é muito complexa e, por vezes, nem sempre o acompanhamento é o desejável, acima de tudo, para quem, como eu, trabalha diariamente. Entendo que está muito melhor agora do que em relação quando iniciei os meus estudos pela mobilidade permitida e, certamente, o futuro da aprendizagem e do ensino em Portugal. Sim. Chamadas de atenção que nós temos que acomodar. Nem tudo é perfeito, nem todos os orientadores fazem um trabalho exemplar, mas fica realmente essa chamada de atenção. Não é desculpa, mas não é só na Universidade Aberta, também no ensino presencial nós sabemos que nem sempre as orientações são eficazes. É o brio profissional, é a capacidade de nós nos concentrarmos. A carreira, às vezes, coloca-nos desafios que são complicados de gerir. Pensamos que ter muitas orientações é que é o melhor índice para progredir profissionalmente, e o melhor índice da progressão profissional, muitas vezes, é fazer um bom trabalho com os nossos estudantes. E, às vezes, com menos se faz mais. Mas isto é outra discussão que, ainda assim, é levantada por estarmos aqui hoje. E há aqui um dado que eu também registrei, escrevi logo na primeira intervenção do Pedro, que está no relatório, e depois volta a ser frisado pelo professor Miguel Chaves, que é algo que é o encontro das partes, mas que parece que nós ainda não demos devida atenção. E quando se falou nisto, eu olhei para a minha colega, que é a vice-reitora para a área da investigação, que é termos as CAIs a chamarem a atenção que os nossos estudantes de mestrado e de doutoramento devem ser integrados em centros e equipas de investigação. As CAIs. Os estudantes a dizerem, pena é, porém, de eu não estar-me integrado em centros de investigação e em equipas de investigação. Desculpem, junta-se a fome com a vontade de comer, não é? É claramente um aspecto de melhoria. É preciso chamar os nossos candidatos a mestres, os nossos candidatos a doutores, e depois de fazerem as suas teses de mestrado e as suas teses de doutoramento, para que fiquem connosco nos locais, nas sedes onde se faz a investigação. Isso vai permitir às coordenações dos cursos e aos cursos ampliarem a sua taxa de apresentação junto das comissões de avaliação externa, mostrando que dos 7 que se formaram, 5 estão cá.
E os outros 2 passaram e estão noutro centro. É algo onde ainda se pode melhorar e que os estudantes querem. Quer dizer, os nossos diplomados, pela primeira vez a serem consultados, dizem: essa universidade deu-me muitos instrumentos, gostei muito de estar aí, pena é porém. Então há margem ainda para se melhorar. E, portanto, é este tipo de levantamento, são estes tipos de dados que nós temos que levar em linha de conta quando queremos reestruturar um curso, eliminar uma unidade curricular e substituir por outra, para o fazer sustentadamente. E vamos tendo agora já instrumentos para que isso possa ocorrer. E talvez esteja aqui criada a situação. Parece que é preciso um observatório dos observatórios, não é? Não haver indicadores uniformizados. Não haver a possibilidade de olharmos comparativamente com rigor. Todas as instituições são importantes na rede pública e até na rede privada. Mas temos que os avaliar da mesma forma, com indicadores comuns, e se há observatórios aqui e além, então está criada um caldo que justifica que se encontrem e que criem esses mecanismos. Porque até parece uma contradição nos termos. Nós termos, por parte do Ministério, a solicitação às instituições de ensino superior para preencherem um inquérito do Eurograduate, para fazermos a comparação dos graduados portugueses com os do espaço europeu. Mas não temos nenhum instrumento para comparar os do espaço nacional. Primeiro devíamos arrumar a casa e depois convidar os outros para nos visitarem. É preciso também transmitir esta noção. Ainda há muito trabalho a fazer. E o melhor desafio para se fazer trabalho é mostrar trabalho. A Nova está confortável, porque o tem feito também já leva 2 décadas de trabalho. A Universidade Aberta leva 1 década. Não podemos perder estas sinergias e estes contactos. E este trabalho tem que continuar de uma forma profissional e séria, com quem sabe fazer as coisas, e havendo na universidade estas mais-valias, é inevitável que as saibamos aproveitar. Sempre com o desidrato maior. Claro que há ganhos pessoais. Nós não podemos esconder as coisas, temos que as revelar. Nós ganhamos porque pomos mais uma linha no currículo. Nós temos mais uma peça que é publicável e é uma publicação arrolável nos nossos próprios currículos, mas nós trabalhamos para os estudantes. A atividade docente é uma atividade quase de mediação e de missão, embora a missão aqui seja de uma maneira profissional, não de uma maneira caridosa, não é? E, portanto, é possível melhorar o trabalho que se presta dentro de uma instituição àqueles que nos procuram. E o observatório é a melhor forma de ir rastreando isto, e eu, particularmente, não fui eu que criei nada disto, eu estou a herdar algo que foi do tempo do professor Domingos, a que o Pedro se associou logo de início. A equipa de trabalho, uns no primeiro ciclo, depois outros agora mais para este, vieram desenvolvendo. Mas é a maturidade também de uma instituição que se nota quando nós temos estes instrumentos. E, evidentemente, para se atingir idade madura é preciso dar tempo ao tempo. Em 2014 não era possível ter estes elementos todos comparativos. Ao fim de uma década já há aqui mais elementos de trabalho. A empregabilidade, as questões da globalização, tudo isto são problemas dos nossos dias. Não os podemos escamotear, mas temos que lhes dar respostas cientificamente conduzidas. É isso que se pede a uma universidade. Eu digo sempre, aqueles que me conhecem já estão fartos de ouvir, as universidades não servem para nada. Só para dar formação. Mas é justamente ao dar informação que os têm que fazer, de acordo com os pressupostos da vida universitária, com rigor, com dados, com conhecimento e não com impressões vazias, ideologicamente conduzidas, com populismos que depois se prestam a outro tipo de utilizações. E nós, na ciência, fazemos uma distinção clara da ideologia. E isto é o discurso académico, mas é um discurso que nós temos que nos ouvir dizer a todos nós, uns aos outros, como forma de motivação para continuarmos a fazer o nosso trabalho.
Isto para mim é muito, muito evidente, não é? Muito epidérmico. Pronto. Mais questões? Mais comentários? Aqui na sala e também online. Quantas pessoas tivemos connosco? No máximo 50. A acompanharem? No máximo 50. 50, com 70, 75 com os presentes também na sala. É uma boa audiência, sim. Nós temos também a noção, o momento é particularmente complicado, estamos em avaliações, é preciso fazer correção de fólios globais e de exames, e isso consome-nos muito tempo, mas eu agradeço muito aos que se disponibilizaram para estar aqui durante estas 2 horas. Naturalmente, uma vez mais, aos membros do Observatório, ao coordenador do Observatório, o professor Pedro Abrantes, ao professor Miguel Chaves, que nos veio também a brindar com o seu olhar crítico, abalizado, exterior, que é também uma forma de nos dar a nós um afinamento suplementar, não é? E isso é muito importante. E, posto isto, eu dava por encerrada esta sessão, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.